Olá! Hoje vamos contar uma história que mais parece um spin-off sobre o Nove Caudas de Naruto. E mesmo que você seja diferente em relação ao anime, deixe o lencinho aí por perto, pois essa história é capaz de comover qualquer um. Tudo começa com um pequeno flashback. Uma pequena e inocente raposa está brincando com um sapo quando quase cai de um penhasco. Ela é salva por um menino, que então também começa a escorregar. A raposa tenta segurá-lo, mas ele cai e morre. A raposinha chora pelo seu salvador, e suas lágrimas pingam sobre a ferida que suas próprias garras causaram. Passam-se séculos. Uma multidão de almas de raposas em forma humana se reúne para fazer uma espécie de ritual. Um rapaz de cabelos compridos chamado Bai Xin-Shan não tem permissão de participar, e em vez disso, é enviado para realizar tarefas domésticas para os outros. O encontro é iniciado por uma raposa branca gigante com 9 caudas, que se transforma no ancião na frente de todos os aprendizes. O ancião conta que existe um certo elixir que concede às raposas imortalidade e se encontra dentro de humanos comuns. Apenas as raposas jovens podem coletar o elixir, e esse será o principal desafio delas. Porém, é importante que o humano ofereça o elixir voluntariamente. Além disso, também é essencial saber de que cor será a abundância. Por exemplo, o elixir preto não serve para nada. O ancião, então, anuncia que neste mês será coletado o elixir mais valioso, o branco, que pode ser obtido uma vez a cada 1000 anos. Se correr tudo bem, os aprendizes poderão se transformar em uma raposa de 9 caudas, a mais forte de todas. O mentor diz às raposas mais jovens para tocarem no grande cristal e assim receberão as instruções de como encontrar o elixir. Os aprendizes fazem um círculo, mas a energia deles não é suficiente para fazer o cristal acender. O aprendiz rejeitado Bai toca no cristal mágico e ele finalmente ganha vida. Todos recebem suas instruções, mas o código em suas mãos está incompleto. Ele apenas indica que o portador do elixir terá longas orelhas. Após o encontro, o ancião informa Bai que ele não tem muitas chances de completar a tarefa. Há 500 anos, o ancião havia encontrado Bai na beira da estrada, e ele não era de nenhuma linhagem familiar importante. Bai era um mestiço comum. Então agora, ele tem duas opções: realizar o impossível, encontrar o elixir e se tornar imortal, ou voltar à sua forma original. Mas Bai não tem dúvidas. Ele tentará alcançar a felicidade mesmo assim. Então, o ancião dá a ele uma espada mágica para lutar contra os demônios e o abençoa. Ao se abraçarem, Bai rouba um cristal de bismuto do bolso de seu mestre. Dentro dele vive um espírito ajudante. Bai parte para o mundo dos humanos e a primeira coisa que faz é ir comer frango em um restaurante local. Um jovem está passando por perto mostrando aos pedestres o retrato de um homem. Ele também se aproxima de Bai e pergunta se ele não viu o desconhecido do retrato. Mas a raposa está tão engajada na refeição que nem presta atenção. O que o traz de volta para a realidade é a voz que sai do cristal. O espírito diz que o humano portador do elixir está por perto. Bai parte em busca do humano, mas se perde. Em volta, há uma multidão de homens com chapéus engraçados de longas orelhas. De repente, a raposa se distrai ao ver um xamã de rua se apresentando. O homem está rasgando quadros encantados e alimentando crianças com o sangue que escorre das telas. Bai fica com medo de ser descoberto e foge de lá rapidamente. De repente, ele esbarra com o jovem do retrato e cai dentro de um cercado de burros. Tudo ao seu redor começa a desmoronar, e Bai sai ileso milagrosamente. Então, o burro do jovem escapa, se choca com Bai e o leva embora nas suas costas. O dono tenta alcançá-lo, mas é parado no caminho pelo xamã de rua, que lhe oferece um presente especial. Finalmente, após uma longa perseguição, os garotos se encontram na floresta. O desconhecido de chapéu exige que Bai lhe devolva seu burro, mas ele diz que não sabe mais onde está o animal. O novo conhecido já está irritando a raposa, mas, após o cristal sugerir que o elixir estivesse dentro do jovem, Bai se torna imediatamente complacente e amigável. O novo conhecido revela que havia recebido o burro de sua avó e agora estava procurando seu irmão Dao Zhang para entregar o animal a ele. O irmão dele tentou passar em uma prova para um cargo público, mas não conseguiu e simplesmente sumiu.
O jovem agora também irá prestar o mesmo exame e espera encontrar seu irmão. Bai mente dizendo que ele também precisa prestar o exame. Logo, o estudante vai dormir. Sem pensar muito, Bai pega sua arma e a leva em direção ao jovem. Mas de repente, o ajudante do ancião surge ao lado dele. O ajudante explica que não adianta tomar o elixir dessa maneira, mesmo que seja o branco, pois não servirá de nada. É preciso colocar a pessoa em uma situação vulnerável e então ajudá-la a se tornar o seu salvador. E só após ganhar a sua confiança é que se conseguirá o objetivo desejado. Bai se oferece para ajudar o jovem a procurar o burro e na manhã seguinte surpreende seu novo amigo mostrando que encontrou o animal. Então o jovem se apresenta como Wang Zijin e os dois, entusiasmados, combinam de prestar o exame juntos. Algumas horas depois, eles chegam a uma misteriosa aldeia rodeada por névoa. Lá, eles passam por uma escola onde muitos alunos se preparavam para prestar o exame. O diretor local permite que os garotos passem a noite lá. Zijin acorda à noite com um barulhento coachar de sapos. No corredor ele viu um sapo que, ao passar, deixava para trás estranhas gotículas de ouro. De repente, alguém o chama e, perto de um pequeno rio, o menino vê o diretor. O homem diz para ele olhar para a água, quando de repente Zijin emerge da água e vê que o professor se transformou num sapo monstruoso gigante e todos os estudantes estavam enfeitiçados. O monstro tenta engolir o menino, mas Bai aparece para salvá-lo. Os dois juntos lutam contra o monstro, mas não conseguem vencê-lo, apenas distraí-lo. Por fim, os amigos conseguem ganhar um pouco de tempo até se esconderem. Em seguida, eles passam por outro desafio: lutar contra um exército de sapos servos. De alguma forma, os jovens conseguem escapar e, no último momento, o monstro enorme aparece novamente. Bai decide se sacrificar e se deixar ser engolido. Zijin foge aterrorizado. No entanto, logo se descobre que tudo isso não passava de uma grande farsa. O diretor é um lobisomem, e ele apenas estava ajudando Bai a ganhar a confiança do jovem estudante, mas o plano dá errado quando Zijin retorna para resgatar seu novo amigo, usando fogo para ferir a língua do monstro. O grande sapo também tenta engolir o estudante, porém, em vez disso, engole a tocha por acidente. Por causa da queimadura, Bai volta aos poucos para sua forma original. Zijin corre em sua direção e vê orelhas e uma cauda de raposa se formarem, mas logo depois, por trás dele aparece o ajudante do ancião e ele põe o jovem para dormir. Bai, o lobisomem e o ajudante do ancião estão sentados no convés de um barco. O ajudante diz que eles precisam descobrir urgentemente qual a cor do elixir que Zijin carrega consigo. Para isso, o estudante precisa ser levado para a cidade mais próxima, e lá eles resolverão isso. O lobisomem e o ajudante se escondem no rio para mover o barco enquanto Zijin está acordado. Bai confessa a Zijin que ele é uma raposa que se transforma e veio para pagar uma dívida por ter sido salvo. O jovem fica encantado com a história, pois sempre amou o conto de criaturas místicas. Ele então entrega a Bai um remédio de sua avó para ajudar a curar suas feridas. Bai e Zijin navegam no barco por muitos dias. Eles contam um ao outro sobre suas vidas. A raposa então mostra a seu amigo o cristal do qual tanto falava, e o estudante compartilha suas preocupações com seu irmão e com os exames. Aos poucos, eles vão se tornando mais próximos. Finalmente, eles chegam à cidade de Jiankang. Assim que Bai chama o amigo para dar uma caminhada, um menino mensageiro chama Zijin para ir a um lugar e diz que ele está sendo aguardado lá. Os jovens chegam a um bordel e Bai reconhece o ajudante do ancião se passando pelo dono do bordel. Zijin é levado para um quarto distante e a raposa e o ajudante ficam do lado de fora. O ajudante explica que convocou uma menina fantasma que é capaz de viajar entre mundos e ver a cor do elixir escondido nos humanos. Zijin, então, conhece uma garota de beleza inacreditável. Ela tenta seduzi-lo, mas ele reprime seus impulsos românticos porque não se permite ter intimidade antes do casamento. Zijin logo tenta sair dali. Quando ele vira as costas para o fantasma, a garota tenta ver o interior do elixir, mas o feitiço lançado pelo xamã impede sua visão. Não importa quanto Ying Liang tentasse, a proteção não parecia desaparecer. Por fim, ela começa a chorar de desespero, e o menino pensa que é culpa dele. Zijin promete que passará no exame e se casará com ela, mas por enquanto não pode tocá-la.
Então o jovem começa a ler uns contos para Ying Liang, e eles ficam sentados por algumas horas. Quando Zijin finalmente adormece em cima do livro, a garota sai do quarto e diz à raposa que não pode ver nada. Depois, o ajudante do ancião castiga Ying Liang. O que acontece é que ele possui uma flor de lótus que prende a alma do fantasma. Ela poderia se libertar da prisão apenas se tivesse conseguido cumprir sua tarefa. Bai e Zijin vão juntos ao local do exame. O teste começa no início da manhã em um regime rigoroso. Ele se senta em uma sala com outros estudantes por várias horas e Zijin se esforça para resolver os exercícios enquanto Bai come um frango assado. Mas, de repente, o espírito de Ying Liang aparece à frente dele. Ela oferece à raposa um acordo. A garota diz que a sala é habitada por um espírito maligno que atrairá a alma de Zijin para fora de seu corpo em poucos momentos. Esse será o momento perfeito para coletar o elixir sem causar nenhuma dor. E por essa informação, Bai deve retornar a ela a flor de lótus para que ela se salve. A raposa vê que o corpo de seu amigo já foi tomado pelo fantasma maligno. Sem perceber que se tornou imaterial, Zijin sai em busca de seu irmão e de repente o encontra. Mas Dao Zan era, na verdade, esse mesmo espírito maligno que habitava o local. Bai corre para ajudar a alma de Zijin. Ele tenta parar seu amigo, mas Zijin não está disposto a deixar seu irmão. E nessa hora, Dao Zan lança um feitiço sobre os dois. Zijin cai em um abismo negro do submundo. Bai percebe que é perigoso ir atrás dele, mas segue seu amigo mesmo assim. No submundo, o fantasma de Dao Zang continua a matar seu irmão enquanto outros espíritos atormentam Bai. Mas a raposa tem uma arma secreta, o cristal mágico. Assim, ele mostra a Dao Zang o passado que ele tinha, a família querida, a preparação para o exame, a esperança de um futuro melhor. A luz retorna subitamente à alma de Dao Zang e ele se liberta das armadilhas do mal. Mas o cristal de Bai consumiu muita energia. O artefato então explode por conta da tensão e todo o submundo se derrete. Antes de desaparecer, o irmão apenas consegue dizer a Zijin que ele deve ter cuidado. Bai e Zijin voltam ao mundo real. Após o exame, o jovem diz à raposa que está muito agradecido por ter sido salvo e lhe oferece coletar o elixir de sua alma. Bai fica em choque. Ele nunca poderia imaginar que seu amigo tomaria tal atitude. Mas o pior de tudo é que parece que Zijin nem mesmo se deu conta de que ele teria de morrer para isso. A única coisa que Zijin pede antes disso é que seja levado até Ying Liang. Então a raposa diz a seu amigo que a garota é uma órfã que foi vendida a um bordel há muito tempo. Por puro desespero, ela se matou e tomou posse de outro corpo. Para manter sua aparência, Ying Liang comeu o coração de pessoas e bebeu do sangue delas. Apenas aquele que realmente a amasse poderia ajudar a libertar sua alma. Mas Zijin não fica assustado com essa história. Ele vai até a garota com presentes de noivado e pede a mão dela em casamento. Ela o recusa, dizendo que eles têm naturezas muito diferentes. Então o jovem abre seu coração e lhe assegura de que o passado dela não é importante e que, ao lado dele, ela poderá sempre se sentir amada. Ying Liang fica tocada por essas palavras e decide correr o risco. No caminho, Ying Liang e Zijin são parados por Bai. A garota diz ao seu noivo parceiro que a raposa apenas quer se aproveitar dele e o ordena a não chegar perto de seu amigo. Bai nem sequer tem tempo para responder. O fantasma parte para cima dele e uma briga começa. Zijin tenta parar sua amada, gritando que está pronto para entregar o elixir voluntariamente. Então a garota finalmente lhe diz a verdade sobre o sacrifício que ele teria de fazer para isso. Ela aponta uma espada para o corpo da raposa, mas de repente surge outra espada do outro lado, penetrando sua barriga. O que aconteceu foi que por trás do fantasma apareceu o sapo ajudante. Zijin carrega sua amada e senta-se com ela à margem de um lago. Ela já está quase inconsciente e agradece ao jovem por tê-la salvado com seu sincero amor e cuidado. Mas o corpo dela não pode mais ser salvo. Ela desaparece diretamente nas mãos de Zijin, deixando-o chorando sozinho. Poucos momentos depois, Bai aparece no lago. Zijin confessa que já sabia dos planos dele há muito tempo, mas até o último momento esperava que a amizade deles fosse de verdade.
Em um momento de desespero, ele agarra sua arma e quase enfia em sua própria barriga. Mas a raposa o detém a tempo. Ele admite que não deveria ter mentido e enganado Zidin, e ele mesmo se sacrifica. Bai desperta em sua própria casa. O ancião o apresenta ao xamã, que o estava observando todo esse tempo no mundo dos humanos. Depois, o mestre mostra ao jovem as lembranças de sua vida passada. Há 500 anos, ele era mesmo a raposa que havia sido salvada pelo pequeno menino. Ao derramar lágrimas sobre a criança, Bai plantou nela o elixir branco. Agora o menino renasceu no corpo de Zidin. Então todo o sentido de sua existência sempre foi se sacrificar, e o destino do aprendiz já estava escrito. Um pouco mais tarde, Bai encontra Zidin na floresta. Ele diz que não espera nenhum perdão do amigo, pois havia mentido por tanto tempo. A raposa se vira e vai embora, mas o amigo a detém. Ele diz que está pronto para se sacrificar e encontrar pelo menos algum sentido na sua vida, mesmo que esse sentido seja ajudar Bai a se tornar uma raposa imortal do bem. Bai arrasta seu amigo morto para a floresta, mas de repente surge um outro Bai. Acontece que o primeiro jovem era, na verdade, um ajudante do ancião que assumiu a forma de um jovem rapaz. Ele diz que o elixir não serviu de nada, pois era preto, mas mesmo que não fosse, ele teria tomado o elixir branco para si. Os homens começam a lutar, e quando o jovem está quase conseguindo derrotar o ajudante, este se transforma em uma raposa gigante de 6 caudas. Contra tal inimigo, Bai percebe que não tem chances, por isso cai no chão exausto e recebe um ataque mortal. O jovem fica deitado ao lado de seu amigo morto e lembra dos momentos felizes que passaram juntos. Então, ele encosta o dedo na bola do elixir. Com alguns movimentos estratégicos, Bai consegue derrotar seu inimigo. Ele arranca uma de suas caudas e começa a estrangulá-lo, mas no último segundo, ele se lembra do sacrifício de Zidin e do que ele havia dito sobre ser uma raposa do bem. Bai para na mesma hora. Por algum milagre, Zidin também sobrevive. Ele volta para sua avó, descobre que teve um ótimo resultado no exame, mas decide desistir de seu sonho em ter um cargo público para cuidar de sua família. Um dia, o jovem sai para caminhar e nota uma raposa assustada por trás de um arbusto. Zidin olha nos olhos dela e sente que é um olhar familiar. O que acontece é que, após renascer como uma raposa de 9 caudas, Bai pediu aos céus para remover a sua imortalidade em troca da vida de seu amigo. Ao se transformar em uma raposa comum, como há 500 anos era, ele continuou a viver no mundo dos humanos. E provavelmente, ele mesmo nem sonhava que passaria a maior parte de sua vida ao lado de seu tão querido amigo. Escreva nos comentários se você acha que já encontrou com seu animal de estimação em vidas passadas. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fantásticas.